Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma grata satisfação poder estar com os irmãos aqui no canal do Pastor Edivaldo, falando aos irmãos a respeito dos estudos da revista da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos conversar com os irmãos, vamos falar um pouco a respeito da lição de número 7, da revista dos jovens, a revista que traz por título Cobiça e Orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. A mim, hoje nessa data, nós vamos falar sobre prostituição, a perversão da sexualidade. O texto do dia está em 1 de Corinto, capítulo 6, o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É importante nós termos esta visão de mundo, de que nós não podemos nos deixar seduzir pelas concupiscências da carne. As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar várias recomendações, vários conceitos, várias informações, vários conselhos, admoestações da parte de Paulo para a saúde da igreja de Corinto. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. 2 delas se perderam na história e no tempo. A evidência de que ele escreveu essas outras 2 cartas que se perderam está no texto da sua primeira epístola aos Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 9, ele menciona ali uma outra carta que ele havia escrito antes para a igreja de Corinto. E também, na sua segunda epístola de Corinto, ele menciona outra carta que está registrada no capítulo 2, o verso 4, e depois, por fim, no capítulo 7, o verso de número 8. As cartas canônicas, que são essas que nós temos na nossa Bíblia, a primeira e a segunda epístola aos Coríntios, são cartas que orientam, cartas que tiram dúvidas, cartas que exortam, que corrijam, que disciplinam os seus leitores. A comunidade de Corinto achavam que eles podiam fazer de tudo por causa da liberdade cristã. E Paulo ele vai advertir seriamente a igreja. E o estudo da nossa lição de hoje está baseada no texto no capítulo 6 da primeira epístola. Nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto para que nós possamos ter uma compreensão maior sobre esse assunto, sobre a perversão da sexualidade, a prostituição. Para tanto, convido os irmãos que abram a sua Bíblia no capítulo 6 da primeira epístola de Corinto. E nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 12, indo até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos desenfreados. Algumas versões trazem concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que foste entregues. E libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela franqueza da vossa carne,
pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então de coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim deles é morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos as recomendações paulinas para nos separar, para nos colocar em separados dos princípios que regem o mundo. Libertos uma vez por Cristo, nós temos agora o prazer de servir a Deus, não mais servindo a nossa própria consciência, o nosso próprio desejo, a nossa carne. Porque a carne cogita as coisas da carne, mas o Espírito cogita as coisas do Espírito. Se estamos em Cristo, devemos pensar nas coisas que são de cima. Porque a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza caída de Adão, ela suspira pelos prazeres que a carne oferece. Nós vamos estar discorrendo a respeito do assunto sobre prostituição e nós precisamos entender um pouco o que é prostituição, o que é isso. Quando se busca no dicionário, nós vamos entender que prostituição é usar o corpo como mercadoria, mediante uma remuneração comercial ou uma troca consciente de favor sexual por dinheiro ou algum outro benefício. Isso é prostituição. A palavra prostituição, ela tem a sua origem no latim prostiture, que significa expor publicamente, expor para a venda. E isso nós vemos constantemente nos atos de prostituição. As pessoas que assim entram por este caminho, elas se expõem à venda, cumprindo cabalmente a filologia da palavra prostiture, expor publicamente o seu corpo para a venda. Nós vamos encontrar ainda no grego uma outra palavrinha chamada porneia. É de onde vem a nossa palavra pornô ou pornografia. Nós não vamos entrar nesse viés, mas vamos estar atentos à palavra da nossa lição, o assunto da nossa aula, que é prostituição. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito de prostituição? Na Bíblia, prostituição é um termo que define algo que está fora do propósito original. Algo que não está dentro da proposta para a qual foi estabelecida. Parte também que se é algo que está fora do propósito original, está algo adulterado. Porque a adulteração é isso, é algo que não está dentro dos parâmetros pelos quais fora designado ou que fora estabelecido. O adultério, prostituição, estão muito próximos, muito ligados. Há uma linha tênue em sua originalidade. A Bíblia também diz que a prostituição
é algo que aborrece a Deus. É algo grave. É algo que não faz parte dos planos de Deus, não faz parte dos projetos divinos para com o homem. Na Bíblia, esse é o primeiro significado. Vender-se. Um segundo significado é o adultério, que é uma forma de prostituição. Um terceiro é cometer a prostituição. Um quarto princípio bíblico é ser uma pitonisa, uma prostituta templária, o que era muito comum na cidade de Corinto, que é a cidade que nós estamos discorrendo aqui. E também, perante a Bíblia, ser infiel a Deus é uma forma de prostituição. Como já disse, havia muita prostituição templária nos tempos do apóstolo Paulo. Quando ele chega em Corinto, Corinto é uma cidade que está localizada mais ou menos a cerca de 80 quilômetros da Grécia, ou melhor dizendo, de Atenas. Paulo ele chegou ali em Corinto na sua segunda viagem. Ele faz várias viagens missionárias e na segunda viagem missionária Paulo aporta na cidade de Corinto. Uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, uma cidade-estado. Era mais uma das polis do grande legado dos gregos e dos romanos. Paulo chega ali naquela cidade portuária, porque em Corinto haviam 2 grandes portos, e observou como era uma cidade difícil, uma cidade complicada. Mas ele previamente já estava avisado por Deus que Deus tinha muito povo naquela cidade. Ele chegou ali um pouco abatido depois da experiência negativa que ele teve em Atenas, lá no Areópago, conforme nós vemos na primeira epístola de Corinto, aqui no capítulo 2, e o verso 5. Porque nós vamos encontrar na epístola aos 1 de Coríntios, capítulo 2, os versos de 1 a 5. E eu, irmão, quando fui ter convosco, vos anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo chega ali em Corinto, um pouco ainda constrangido, por causa da experiência negativa que ele havia tido no Areópago, lá em Atenas. Haviam muitos jogos naquela cidade. Corinto era uma cidade famosa. Era uma cidade que recebia muitas pessoas de vários lugares que vinham aportar ali. Havia um jogo bem parecido com as Olimpíadas, mas eram os jogos istmicos, em honra a Poseidon, o deus do mar. E vários templos haviam naquela cidade. Os templos a Apolo, o filho de Zeus, a Dionísio ou Baco, Dionísio para os gregos e Baco para os romanos. Assim como também no panteão nós vamos encontrar 12 deuses gregos e 12 deuses romanos que só mudam o nome, mas estão propriamente ligados. Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. E nós vamos encontrar também outros templos ali em Corinto. Templo da deusa Artemis, ou a Diana, a deusa da lua, a deusa da caça. Havia também templos consagrados ali a Afrodite, ou Vênus. Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, que era conhecida como a deusa do amor.
A prostituição templária era algo tão notório que Vênus tornou-se palavras, né, originou palavras para demonstrar a genitália feminina. Nós vamos encontrar muitas palavras relacionadas a isso, as doenças venéreas. Venéreas vem de Vênus. Porque havia muitas dessas doenças espalhadas no meio da população, ali entre aqueles que cometiam, né, a prostituição templária, e a Diana era a deusa que protegia nessa situação, que era a deusa que estava relacionada e ligada a esta condição feminina. O problema da prostituição templária gerou um conflito na igreja de Corinto. Nós vamos encontrar isso no capítulo 11, quando Paulo recomenda que as irmãs cobrissem a cabeça com um véu. Porque havia muito disse-me-disse, muito bochicho, por ocasião de que as mulheres de Corinto, as que viviam na atividade da prostituição, estavam aceitando a Cristo. E aí, para evitar esse desconforto na igreja, Paulo recomenda que todas elas usassem o véu. Em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio. Depois de Éfeso, essa foi a cidade que ele mais ficou ali, trabalhando. Deus lhe disse que haveria sim muito povo naquela cidade, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versos de 9 a 11. Quero ler aqui para os irmãos, para que a gente possa situar-nos na Bíblia, que a Bíblia é a verdadeira palavra do Senhor Deus. Atos 18, de 9 a 11. Lemos assim: E ficou ali Paulo 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho o procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir Deus contra a lei. Mas nós vamos ficar só até aqui os versos de 9 a 11, melhor dizendo. E disse o Senhor a Paulo em uma visão: Não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo ficou ali 1 ano e meio, mesmo com esse agravo que o Galho procônsul ali teve que julgar quando muitos dos seus patrícios quiseram levar Paulo ao tribunal. Mas Paulo não se deixou abater, nem se persuadir por esta questão, mas ficou ali trabalhando, ensinando, pregando o evangelho poderoso de Jesus. A ordem do apóstolo Paulo era cumprir, porque valia mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós vamos encontrar ainda que a comunidade cristã ali de Corinto, eles achavam que podia fazer de tudo. Tudo o que desejassem em nome da liberdade cristã. Paulo os adverte que não era assim que devia se fazer. Por isso, o nosso texto áureo, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se valendo da liberdade cristã, os cristãos de Corinto estavam se depreciando, se degradando, estavam cometendo torpeza, inclusive dentro da igreja. Havia um incesto dentro da igreja de Corinto. Alguém lá estava cometendo atos sexuais com a sua madrasta. E Paulo, ele envia esta carta com o objetivo de elucidar, de ensinar, de corrigir os irmãos. Em alguns trechos da carta, ele fala duramente contra os irmãos a respeito desse assunto. Porque os irmãos, além de estarem se degladiando entre si, cometendo torpeza, tinham essas situações dentro da igreja de leviandade e de crimes sexuais, de perversidades, de perversão sexual dentro da igreja. Paulo,
ele adverte poderosamente os irmãos para que isso não ocorresse. Porque a liberdade, ela só ocorre para quem está em Cristo, conforme 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 de Coríntios, capítulo 17, a palavra de Deus nos afirma porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não podemos usar desta liberdade cristã para dar vazão aos sentimentos carnais, aos sentimentos da carne. Sem Cristo, o velho Adão, ele predomina. Sem Cristo, a carne se restabelece. Nós precisamos ser vigilantes quanto a isso. Se nós deixarmos de ler a Bíblia, deixarmos de congregar, deixarmos de orar, deixarmos de vigiar, deixarmos de jejuar, a carne ela predomina. A carne salta, a carne se sobressai. A recomendação do apóstolo Paulo é que nós não devemos dar lugar à carne, mas nos encher do Espírito Santo de Deus. Se nós observarmos a listagem que Paulo mesmo faz dos frutos da carne, quando ele escreve a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19, o primeiro agravo, o primeiro fruto da carne, que está ali listado no capítulo 19, e se não me falha a memória, são 19 itens, o primeiro item é justamente a prostituição. A prostituição, porque a prostituição ela é agravante contra o próprio corpo. Quem comete a prostituição peca contra o seu próprio corpo. Quando o sábio Salomão escreveu o seu livro, o livro de Provérbios, no capítulo 9, os versos de 13 a 18, nós encontramos um texto referente a isso. Olha o que diz o proverbista Salomão, capítulo 9, os versos de 13 a 18. A mulher louca, aqui Salomão chama a meretriz, a prostituta, aquela que expõe o seu corpo com interesse comercial, chama ela de alvoroçadora. É nécia e de nada sabe. Ela se assenta à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. Mas aos faltos de entendimento, aqueles que não têm entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha como é interessante esse texto que o sábio Salomão escreve a respeito da mulher prostituta. Aos olhos de quem comete tal pecado, a princípio é prazeroso, mas o seu fim é a morte e o seu lugar é nas profundezas do inferno. É bem certo que nós estamos debatendo um assunto que é um tanto quanto complexo. Tem o seu teor de complexidade. Porque nós entendemos que esse tipo de ação, essa condição de fruto carnal não está dentro da igreja. Mas nós sabemos que o pecado, ele impera deliberadamente por conta da condição que o mundo jaz no maligno. E nós devemos ter o entendimento que, embora pareça que esse tipo de atitude não seja exercida dentro da casa de Deus, pelo menos esse é o nosso entendimento, mas nós já vemos de tudo nesse mundo. E aqueles que se entregam aos prazeres carnais, eles estão sujeitos a estas ações, a estas coisas. Talvez não a cometer, mas sim a estar
tendo com a mulher prostituta. Porque há os dois tipos de prostituição, tanto o masculino quanto o feminino. Há um comércio, uma venda do corpo hoje em dia. Há um culto ao corpo hoje em dia. Não desmerecendo, mas porque tem o seu viés de saúde, mas as academias hoje, elas vendem o corpo. Há uma exposição de corpos, como que nas vitrines. Não é uma prostituição explícita, mas não deixa de ser uma prostituição velada. Nós precisamos entender que esse culto ao corpo, ele também existe no nosso meio. Nós vamos fazer vista grossa, dizer que não existe, que não está, que não acontece, que não acomete isso? Nós bem sabemos que quando estudamos a lição passada, batalha espiritual, que o diabo, nosso adversário, ele só tem uma maneira de combater contra o crente, que é a tentação. É a única arma que ele tem contra o cristão, que é a tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E nós temos conhecimento de quantos dos nossos que cederam à tentação e incorreram no primeiro pecado da lista de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19, que é a prostituição. Pagaram para ter os seus momentos de prazer. Não venderam os seus corpos, mas compraram o prazer, o que também é uma forma de prostituição. Deus proíbe veemente o envolvimento com a prostituição. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 5, nós vamos encontrar Salomão dizendo, capítulo 5, os versos de 3 a seguir. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto. É como uma espada de 2 fios, de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. Sabe as palavras de Salomão, o segundo rei de Israel. E não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta-te dela o teu caminho. Não te aproximes das portas da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que não se fartem o estranho do seu poder e todos os seus trabalhos entrem na casa do estranho. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como eu aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação do ajuntamento. Bebe a água do teu poço, bebe a água das correntes da tua cisterna. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Seja para ti só e não para o estranho consigo. Bendito seja o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Mais uma vez, sabe as palavras do sábio Salomão. Nos advertindo, nos mostrando, a palavra de Deus nos advertindo, nos admoestando a estar firmados, fechados, como um jardim fechado, com a mulher, com o marido,
da nossa juventude. Não nos entregamos ao estranho, à estranha, porque, como já disse, o adultério e a prostituição estão intimamente ligados. Paulo também recomenda, quando ele escreve a sua epístola aos Tessalonicenses, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo de número 3. Paulo escreve dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, se há uma recomendação bíblica, é porque pode ser que alguém corra nessa situação. Precisamos estar cônscios, tomar consciência e não fechar os olhos para esta situação, porque esse tipo de torpeza, esse tipo de ação pode estar dentro das nossas igrejas. E nós nem fazer caso. Mas a palavra de Deus, ela diz que é para nós nos abster da prostituição. Ser infiel é uma forma de prostituição. A infidelidade beira ao adultério. A infidelidade está próxima ao adultério. E ser infiel é pecar contra Deus. O que se ajunta com uma prostituta torna-se uma só carne com ela, que é o capítulo em apreço da nossa lição, o capítulo 6 de 1 de Corinto, o verso de número 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faça um só corpo com ela? Porque serão, disse Deus, ambos uma só carne. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Mas o que se ajunta com uma meretriz se tornam uma só carne. E o verso 18 nos recomenda: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Prostituição é algo que nos dias atuais se tornou vigente, se tornou algo, uma balela, algo que está bem próximo das nossas cidades, dos nossos meios. Os jovens começam muito cedo, dado a essa condição da modernidade. Eu poderia dizer que essa perversão também tem o viés de Satanás, tem o envolvimento do maligno, porque há uma promiscuidade. Os jovens estão ingressando muito cedo na vida sexual. Nas escolas, porque eu sou professor também em um colégio, e vejo que os alunos, eles desdenham daqueles que mantêm a sua virgindade. Então, as meninas, os meninos estão sendo aliciados muito cedo para a vida sexual, e isso também é uma forma de fornicação, um pecado contra Deus. É claro que nós temos os valores cristãos dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, nós priorizamos esses valores, ensinamos os nossos filhos, mas o pecado mora ao lado, meus irmãos. O mundo jaz no maligno. Os nossos filhos estão dentro de casa, estão dentro da igreja, estão dentro da casa do Senhor, mas nós não podemos fechar os olhos para uma realidade que está bem próxima. Enquanto os nossos filhos estão aqui protegidos debaixo da nossa tutela, quando eles saem da nossa casa, eles vão para o mundo. Eles vão para a escola, eles vão sair com os amigos, eles vão fazer os seus lazeres.
Nós não vamos conseguir ficar 24 horas com os nossos olhos postos em cima dos nossos filhos, das nossas filhas. O nosso dever é ensinar. Ensinar. Uma vez instruído, o jovem não comete torpeza, ele não comete a fornicação, ele não se envereda pelo caminho da prostituição. Porque a carne, deliberadamente, ela cogita as coisas da carne. E quanto mais ela tem, mais ela quer. É algo que não tem fim. Só Jesus mesmo para dar liberdade e libertação a essas condições. E como a pornografia é muito patente hoje nos meios sociais, se estamos com o computador ligado, vez ou outra aparece num cantinho da tela um informezinho que, se clicar, já aparece um corpo nu. Porque nós sabemos que isso é notório e é real. Nós precisamos vigiar. Vigiar para não incorrer nos pecados de prostituição. Eu entendo que prostituir-se não é simplesmente pagar para ter uma satisfação sexual ou vender o seu corpo para com fins comerciais. A prostituição está também na infidelidade, em tirar do original aquilo que estava estabelecido. Então, a pornografia, que é através de vídeos, que hoje é muito fácil de acessar no celular, no tablet, no computador, comete uma forma de adultério. Porque se paga para ter acesso também a esses vídeos, a esses canais de televisão, tem que se pagar para visualizar essas pornografias. Não deixa de ser prostituição. Precisamos ser vigilantes, sermos sóbrios e aceitarmos a recomendação do apóstolo Paulo. Não nos deixar seduzir por estas coisas e nos encher do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, mais firmados nós estaremos para fugir dessa aparência do mal. Fugir desse aspecto da carne. Fugir. Como José. Lembra-se José? Servo de Potifar, lá no Egito. A mulher de Potifar quis um ato sexual com ele. O que ele fez? Deixou tudo. Abandonou, correu seminu. Mas não pecou contra Deus. O jovem de hoje em dia, o moço, a moça, tem que ter este princípio de não se deixar seduzir pelo pecado da carne, de não se envolver com adultérios, pornografias, prostituição, fugir da aparência do mal, fugir de toda sedução maligna, porque de repente aquele moço, aquela moça, por mais belo que possa ser, é um laço para derrubar o jovem da presença de Deus e levá-lo para o inferno. Portanto, meus irmãos, vigiai. A prostituição, ela existe de forma explícita, mas também existe ela de forma velada. E o desejo do nosso coração é que os irmãos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos vencer o mundo e o pecado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.